Fala pessoal, hoje vou falar sobre limite. Limite que é? O conceito de limite é usado para descrever o comportamento de uma função à medida que seu argumento se aproxima de determinado valor. Por exemplo, pegar essa função aqui como exemplo, x² menos x mais 2. É uma parábola, está o gráfico da função aqui, e eu quero saber como ela se comporta a partir que ela se aproxima do ponto 2. Ou seja, não dá para saber se você jogando 2 aqui vai dar 4. Pegar o ponto 2 aqui vai bater no 4. Tá, mas o que isso tem a ver com limite? Limite, ele vai estudar o comportamento quando vai se aproximando muito desse ponto. Por exemplo, peguei essa tabela aqui e vou aproximar pelos dois lados. Um pelo lado menor que 2 e o outro, outra tabela aqui, pelo lado se aproximando com números maiores do que 2. Por exemplo, nessa tabela aqui você vê que eu fui pegando números menores do que 2. Joguei 1 na função aqui, deu 2, joguei 1,5, deu 2,75. A partir do momento que fui jogando números muito próximos de 2, a função tendeu a 4. E pelo lado oposto também dá o mesmo resultado, porque a função é contínua. Então, peguei aqui pontos maiores do que 2 e fui jogando. Peguei 3, joguei na função, deu 8, 2,5, 75. Fui diminuindo o valor, mas não chegando a 2, não pondo 2. Por exemplo, 2,0001 é maior que 2. E a função se aproximou cada vez mais de 4. Ou seja, o limite dessa função tende a 4. A gente escreve assim: limite de f de x, que é a função, sobre x. Essa flechinha, nossa, muito ruim, quer dizer tende. Então, o limite da função f de x, essa aqui, tendendo a 4, é igual, como a gente viu aqui, a 4. Tá, a função é muito simples, não tem nada demais, é uma função contínua. Agora, por exemplo, vamos ver essa função aqui. Essa função. F de x é 1 sobre x. Esse é o gráfico da função. Por exemplo, ela não tem a origem, ela não tem nenhum ponto na origem. Porque se você jogar 0 na função, dá 1 sobre 0. E isso é indeterminado, é impossível. Porque não pode dividir por 0. Não pode dividir. Mas mesmo assim, eu quero saber como essa função se comporta no 0. Eu quero saber como que ela se comporta quando ela está chegando muito próximo ao 0, porque já que 0 não pode. Então, nesse caso, eu vou usar limite, que é essa função do limite. Descrever o comportamento de uma função à medida que seu argumento se aproxima de determinado valor. Então, vou estudar como ela se comporta a partir do seu argumento. O argumento que a gente quer usar aqui é 0. Então, eu vou escrever assim: limite de 1 sobre x para x, a flechinha de novo, tendendo a 0, quero saber quanto é. Aqui eu fiz a tabela para determinar. Peguei os valores, fui jogando números cada vez mais próximos de 0. Por exemplo, eu peguei 3, joguei na função, deu 0,33, 1 deu 1, meio deu 2, 0,3 deu 3,33. Joguei valor cada vez valores menores no x, a função ia crescendo.
joguei um valor muito pequeno, ela deu um valor muito grande. Ou seja, cada vez que ela se aproxima do zero, a função está indo para um número maior. Ou seja, eu posso falar que quando ela chegar no zero, isso aqui vai estar tão grande que ela vai dar infinito. Vai dar um número muito grande. Então, recapitulando. Peguei a função que eu quero estudar num ponto que não existe. Não é igual ao caso do exemplo anterior, que se eu pegar, jogar esse valor igual aqui, 4, eu queria saber. Não. No 2, queria saber como se comportava. Jogo 2 aqui na função, faço as contas, dá 4. Nesse caso, aqui, o f de x é igual a 1 sobre x. Se eu pegar 0, não posso jogar 0 na função, porque estou dividindo por 0 e isso não existe. Mas mesmo assim, com limite, eu consigo calcular esse valor. Consigo calcular como que a função se comporta quando ela está se aproximando de zero. Então, exemplificando, como se comporta o zero? Como se comporta o zero? Por exemplo, fiz a tabela aqui, fui jogando cada vez números menores no de x. Peguei aqui, para quem não lembra, peguei aqui. Eu quero saber quanto é o f de 3 na função. Vou pegar a função 1 sobre 3. Peguei o valor no x pôs 3. Isso aqui dá 1 sobre 3, que é 0,33. 0,3. Tá. Fui pegando valores cada vez menor, ou seja, pegando números tendendo para o zero, números menores, e a função foi subindo, foi explodindo. Então, eu posso falar que o limite de x tendendo a zero da função 1 sobre x tende ao infinito, dá infinito. Por quê? Porque aqui pelo gráfico dá para ver que ela foi subindo. Agora, eu podia pegar ela e querer saber como ela se comporta no infinito, jogando valores muito altos. Então, limite de x tendendo a infinito da função 1 sobre x, eu quero saber quanto é. Saber como que essa função se comporta no infinito, que essa é uma da... Então, quero saber como que Então, agora eu quero saber como que essa função f de x é igual a 1 sobre x se comporta no infinito. Ou seja, eu quero saber quando eu substituir o valor, um número muito grande no x, aqui, quanto que isso vai dar. Se eu pegar um valor, então, quero saber agora como que se comporta essa função no infinito. Ou seja, eu pego essa função e vou substituir valores cada vez maiores, quero ver quanto que vai dar, ou seja, pego o x, substituo na função f de x e quero ver quanto dá. Só para deixar bem claro, quando eu caminho para o infinito, eu vou seguir esse caminho aqui, do eixo de x, do eixo do x. Oh, meu Deus. No eixo do x. Caminhar cada vez números maiores, 2, 4, 6, 8, 10, 1 milhão. Então, vou para o infinito. Peguei números cada vez maior e fui substituindo x.
Então aqui está a tabela de como ela se comporta no infinito. Peguei o número 1, joguei na função deu 1, 10 deu 0,1, 100 deu 0,1. Isso dá para perceber, cada vez que eu ponho um número maior aqui embaixo, ela vai para o número menor. Ou seja, peguei um número grandão, 1 milhão, ela já deu 0. Eu joguei no Excel, fiz as contas, já estourou as casas, então deu 0. Ou seja, no infinito, isso vai ser igual a 0. Ou seja, no infinito, quando esse gráfico chegar no infinito, ele vai tocar nesse eixo aqui. Isso vai dar 0. Então, voltando aqui, eu posso falar que o limite de x tendendo a infinito de f de x, de 1 sobre x, isso vai dar 0. Tá, legal. Entendeu? Então, para eu então já eu calculei o limite dessa função quando ela tende para o zero e quando ela tende para o infinito. Então, na prática, você não vai ficar fazendo essas tabelas que é inviável. Você só precisa saber da ideia. Essa aqui foi um exemplo para você pegar a ideia de o que o limite é. Para saber como que é o limite, você vai sempre trabalhar com os gráficos. Gráfico da função, por exemplo, a gente já fez aqui a função de f de x. F de x de 1 sobre x é esse gráfico. Você, por exemplo, aqui trabalhando só pelo gráfico dessa parábola. Se eu quero saber como se comporta essa função no infinito, então eu vou pegar essa função e você vê que ela vai cada vez crescendo mais. Ou seja, essa função tende ao infinito. Isso olhando pelo gráfico. Na prática, você sempre vai trabalhar com gráficos. Por exemplo, e tem que saber gráfico. Por exemplo, só exemplificar os gráficos mais básicos que você tem que saber. Por exemplo, o gráfico de ln de x, que é esse gráfico aqui, ó, bem chucro mesmo. Aqui sempre corta no 1 ln, porque ln de 0 é 1. Gráfico do módulo de x é assim. Ou seja, mais básico de todos. Gráfico de x é uma reta crescente. Sempre trabalhar com os gráficos. Por exemplo, aqui, trabalhar aqui com ln. Deixa eu apagar esses exemplos aqui. Apagar esses gráficos aqui, tá. Trabalhar com ln. Olhando rápido aqui. Eu quero saber quando o limite de ln de x quando x tende ao infinito. Quero saber quanto dá. Tende ao infinito, o que é? Vou pegar e vou olhar o gráfico quando ele tende ao infinito. Aqui é para o infinito. Ó. Esse lado é para o infinito. Então, vou pegar o gráfico, vou seguindo para esse lado no gráfico. Você vê que esse gráfico cada vez vai crescer mais. Cada vez vai crescer mais. Então, eu posso falar que esse limite, o limite de x, limite de ln de x tendendo ao infinito, vai para o infinito. Agora eu quero saber o limite da mesma função, limite de ln de x tendendo a zero.
Agora, tendendo a 0. Eu vou percorrer esse lado. Pegar o gráfico e vou andar para o lado esquerdo. Então, vou pegar, o gráfico cada vez se aproxima mais do eixo. Então, eu posso falar que ele tende a menos, porque eu já estou aqui na parte dos números negativos, menos infinito. Então, aqui bem porcamente, menos infinito. Isso eu trabalhei vendo apenas gráfico, sem fazer conta. Agora eu vou pegar esse mesmo exemplo e só fazer a tabelinha só para comprovar. Então, voltando aqui, eu peguei o gráfico de ln de x, só para desenhar melhor, porque aquilo estava muito porco. E aqui está a tabelinha mostrando como ln tendendo ao infinito vai para o infinito. Ele não é uma função que cresce tão rápido, mas você pode perceber, ó, do 10 teve 2, 100, 4, quando foi para 1000, 6. Você vê que a tendência dele é cada vez crescendo. Então, limite de ln de x tendendo ao infinito é igual a infinito. É muito comum a gente pôr aqui, mais pro lado aqui. Então, limite de x tendendo ao infinito de ln de x dá infinito. É muito comum a gente pôr aqui mais infinito, porque ele está tendendo para os infinito positivo. Aqui, positivo. Primeiro quadrante. Ou seja, primeiro quadrante, número só positivo. Então, tá aí provado. Então, tá aí provado. Agora, eu vou falar sobre limite lateral. Limite lateral. O que é limite lateral? Eu vou voltar, deixa eu ver se eu tenho ainda aqui. Aqui. Vou voltar com a mesma função que a gente estava trabalhando, 1 sobre x. Opa. Tá com a mesma função que a gente estava trabalhando aqui, 1 sobre x. O que é limite lateral? Limite lateral nada mais é do que você indicar para que lado limite de x tendendo, por exemplo, a 0 de 1 sobre x. Limite lateral é para indicar que lado você está vindo da sua função para estudar o caso. Por exemplo, eu vou vir dos lados positivos, então eu ponho aqui, ó, ponho um mais em cima do zero, indicando que eu estou vindo dos números positivos. Desse caso, estou vindo desse lado aqui. Então, quanto que dá? Chegando para o zero pela direita, da direita para a esquerda, ele está indo para cá. Ou seja, mais infinito. Opa! Mais infinito. Agora eu vou dar ele limite de x tendendo
a 0 de 1 sobre x agora eu tô vindo pela esquerda, ou se põe um menos aqui em cima, ou seja, vindo esse lado, da esquerda para a direita. Então eu vejo, o gráfico tá vindo para cá. Então eu falo que ele tá vindo para o menos infinito. Muito feio aqui, menos infinito. Então o limite lateral você indica de que posição, de onde você está vindo, porque a gente não havia falado que o limite ele descreve o comportamento de uma função quando ele está chegando em determinado argumento. Então, estou vindo aqui da direita, nesse caso aqui, estou vindo pela direita, o mais aqui em cima. Então, estou vindo aqui desse lado, limite de x tendendo ao infinito, mais pela direita de 1 sobre x, que dá mais infinito. Limite de... E agora, esse menos aqui em cima, limite de x tendendo a 0 pela esquerda, dá menos infinito. Sabendo como que se comportam os limites laterais em determinado ponto, você afirma, consegue determinar se sua função é contínua ou não. Por exemplo, neste caso, a gente viu que o limite lateral do x tendendo a 0 deu mais infinito e pelo outro lado menos infinito. Então eu posso afirmar que essa função não é contínua no zero. Não é contínua no zero. Voltando aqui, deixa eu ver se eu acho. Aqui. Voltando ao nosso primeiro caso mais simples, a parábola. A gente estudou que limite dessa bodega aqui de x tendendo a 2, a gente viu que é 4. Aqui bem porcamente, limite aqui, bate aqui, 4. Se eu fizer o limite lateral dessa função, mais, você vê que é 4. E o limite dessa função pela esquerda, limite de x tem pela direita e pela esquerda também dá 4. Aqui, vim pela direita, descendo, bateu 4. Agora eu vim pela esquerda. Valores menores do que 2. Vem, bateu 4. Então, como os limites aqui, como esses limites são iguais, eu posso afirmar que essa função é contínua. Limites laterais iguais, função contínua. Bom, então, limites laterais iguais, função contínua. Esse é uma das aplicações do limite, saber se a função é contínua ou não em determinado ponto. Sempre desenhar gráfico, sem nada.
Eu posso, estudando apenas o limite, saber que uma função em determinado ponto ela é contínua ou não. Então essa foi a primeira aula sobre limites. Espero que o pessoal tenha conseguido entender alguma coisa. Não sei se minha didática é das melhores, mas eu estou aprendendo, né? Primeira aula. Então, só peço quem gostou, dê joinha e favorita, e se inscreve no canal que eu vou continuar falando sobre limites. Tem muita coisa ainda a falar sobre determinação, como resolve, e a partir dessas ideias de limite, a gente vai aprender, continuar com a matéria que é derivada. A partir de limite que a gente determina a derivada. Então é isso aí.